Pessoas inteligentes só precisam de 3 segundos para entender como separar esse par de argolas de cobre firmemente entrelaçadas. Quem tem o raciocínio mais travado pode passar 3 ou 5 horas tentando, e mesmo assim, talvez não descubra o segredo. Esse é um enigma clássico da antiguidade, usado para testar a inteligência das crianças. Seguindo a lógica comum, com uma autoconfiança inocente e força bruta, muitos pensam que basta soltar a peça de cobre no meio para separar os anéis, mas logo percebem que estão presos por 2 círculos e isso simplesmente não funciona. Aí quem tem o pensamento um pouco mais ágil tenta passar os anéis pela abertura central da peça de cobre, mas os anéis são grandes demais e a fenda no meio não tem diâmetro suficiente. Não dá para escapar por ali. É nessa hora que muita gente perde a paciência e desiste. Mas crianças acostumadas a brincar com esse tipo de quebra-cabeça continuam pensando, tentando com as mãos, explorando outras perspectivas. Primeiro, puxamos as 2 peças de cobre em direções opostas. O passo-chave é fazer um pequeno ajuste na posição da peça central. Usando o princípio do deslocamento espacial, passamos pela fenda do meio e contornamos um dos anéis superiores. Todo o processo desafia bastante a inteligência e a percepção da criança. No final, é só passar a peça de cobre mais uma vez pelo vão central e pronto, elas se separam. E aí, que tal compartilhar esse desafio no seu perfil do TikTok ou no seu Shangri-La digital favorito, tipo Xiao Hongxiu? Como será que dá para tirar esse coraçãozinho com o jeito? Dizem que isso é uma daquelas engenhocas antigas que o povo usava para testar a inteligência das crianças. Parece simples, mas já fez muito marmanjo inteligente quebrar a cabeça. Olhando bem, dá para ver que a haste de ferro atravessa os 2 furos nas pontas do aro em forma de arco. Não adianta puxar a haste para a esquerda ou para a direita. Ela não se mexe nem 1 milímetro. Isso faz com que o arco e a haste formem uma estrutura fechada. Aí você pensa, e se eu tentar enfiar direto o encaixo do coração pelos furos do arco? Tenta e vê. Não dá certo. O aro é muito grande e o furo é pequeno demais. As crianças mais espertas talvez notem logo aquele entalhe no meio do coração. Esse entalhe até entra nos furos direitinho, mas por mais que você puxe, ele não sai. Calma, não desiste agora. Vamos mudar a estratégia. Com a mão esquerda, ajusta o ângulo da haste e tenta passar o entalhe por fora do aro menor. Mas ainda não dá. O aro é grande demais e atrapalha. Falta só um tiquinho para encaixar. O problema é que o entalhe não é fundo bastante. Mas não joga a toalha. O raciocínio tá certo. Repara bem, os 2 furos nas pontas das hastes são diferentes. O da esquerda é menor, o da direita é maior, mas só dá para perceber olhando com muita atenção. E é aí que está o segredo para resolver o quebra-cabeça. Agora pega o coração, enfia o entalhe no furo menor da esquerda, ajusta de novo o ângulo da haste, passa por fora do aro menor e puxa de volta. Pronto, o coração sai facinho. Quem entendeu, bate palmas aí. Claps! Quer ver seu filho se divertir enquanto desenvolve o raciocínio lógico e a criatividade? Apresente a ele o mundo dos enigmas inteligentes. São desafios incríveis que prendem a atenção, estimulam o cérebro e ainda afastam das telas. Ideal para todas as idades, dos pequenos aos grandinhos. Clique no link da bio e garanta agora os enigmas mais divertidos e educativos. Seu filho vai amar e você também. Dizem que este era um brinquedo usado antigamente para testar a inteligência das crianças. Esse pequeno objeto se chama trava de chave, e na época era cuidadosamente criado por artesãos habilidosos. O objetivo é separar 2 chaves que estão firmemente entrelaçadas. Você pode tentar removê-las por este lado ou por aquele, mas logo perceberá que ficam travadas, sem chance de sucesso. A maioria das pessoas pensa erroneamente que deve puxar por esse ponto aqui. A ideia até parece funcionar, mas ao tentar, você logo percebe que está preso e não tem como passar. A inteligência dos antigos realmente impressiona. Eles colocaram diversas armadilhas nesse brinquedo e dizem que até hoje pouquíssimas pessoas conseguiram separar as chaves com sucesso. Então, como é que se consegue? Na verdade, é preciso percorrer um longo caminho até chegar à parte do cabo da chave. E aí, que tal usar sua mão abençoada pela fortuna e me deixar um like grátis? Agora, deixa eu te mostrar o jeito certo. Primeiro, precisamos girar a chave a partir deste ponto em 90 graus.
Depois, seguimos por essa passagem e continuamos. Tá achando que não tem saída? Que nada! É só girar mais uma vez e uma nova passagem aparece. Damos a volta, giramos novamente até chegar na parte do cabo da chave. E por fim, contornamos o cabo inteiro. Pronto! As duas chaves finalmente se separam. É impossível não admirar a sabedoria dos antigos. Como tirar esse anel do aro? Dizem que esse é um desafio de raciocínio lógico dado como exercício introdutório para alunos da escola primária afiliada à Universidade Tsinghua. Quase todo mundo, ao receber esse quebra-cabeça, instintivamente tenta mover o anel até a ranhura do disco, da mesma cor. Mas, depois de tentar por um tempo, logo percebem que, por mais que puxem ou forcem, o anel não sai de jeito nenhum. Ao observar mais atentamente, a gente percebe que o disco e o aro curvo formam um laço fechado, aparentemente sem falhas, prendendo o anel de forma firme. Dizem que algumas pessoas ficam quebrando a cabeça por minutos ou até mais de 10 minutos, sem conseguir descobrir o segredo. Na verdade, o sucesso muitas vezes depende de uma mudança na forma de pensar. Apenas algumas poucas crianças com pensamento ágil e olhar atento conseguem se destacar nesse desafio, identificando o segredo logo de cara. Elas percebem que o aro curvo dentro da fenda do disco tem uma abertura visível e que o disco pode girar livremente. Então, será que alinhar essa abertura com a ranhura seria a chave para remover o anel? Mas, mesmo com essa pista, ainda parece impossível soltar o anel. Na verdade, o sucesso está ao alcance das mãos. Agora, vou mostrar como fazer. Coloque o anel na ranhura. Em seguida, com a mão direita, segure o disco e gire-o no sentido horário 180 graus. Veja só, conforme o disco gira, o anel se solta da estrutura. Nesse momento, será que rola uma salva de palmas? Pessoas inteligentes só precisam de 3 segundos para descobrir como retirar a peça longa presa no meio. Já quem está com a cabeça confusa, mesmo brincando por 10 dias ou meio mês, talvez nunca encontre a solução. Essa é uma clássica questão de treinamento mental, transmitida desde os tempos antigos, e são raríssimas as pessoas que conseguem resolvê-la de primeira. A maioria das pessoas tenta instintivamente mover a peça longa ao longo da trilha, mas acaba sendo impedida pelos anéis de saída sem conseguir tirá-la. Se tentar simplesmente atravessar os anéis e sair por fora, infelizmente o resultado será o fracasso novamente. A estrutura parece simples, mas está cheia de armadilhas, confundindo até os mais inteligentes. Fica claro que um pensamento rígido e convencional não vai ajudar a libertar a peça longa. Então, como tirá-la? Na verdade, o método não é complicado. A chave está em ser flexível, ousar fazer suposições e aplicar o pensamento reverso. Ao inverter o lado do anel maior, o problema começa a se resolver. Agora, por favor, uma salva de palmas que eu vou demonstrar o método correto. Primeiro, insira a peça longa pelo anel da direita. Depois, leve até o meio. Aqui está o ponto crucial. Insira a peça longa no anel da esquerda e depois aproveite o espaço para passar completamente pelo anel interno. Parece que a peça foi encurralada de novo, né? Mas calma! Chegando a esse ponto, o sucesso está bem próximo. Precisamos apenas inserir a peça mais uma vez pelo anel da esquerda, passar pelo anel interno novamente e, por fim, retirá-la pelos 2 anéis. Pronto, conseguimos. Agora, será que rola uma salva de palmas? Isso aqui se chama Tranca-Labirinto ABC. Dizem que foi um presente oferecido por estrangeiros a Cao Cao. O objetivo é remover a peça C das peças A e B, mas tentar tirar direto não adianta, ela não sai. Percebemos que tanto a frente quanto o verso tem vários sulcos. A peça C precisa seguir exatamente esses caminhos para conseguir sair. Aqui embaixo não dá para passar, então temos que subir por aqui. Chegando aqui, tem um sulco na parte de cima. Testamos, mas não dá para sair, só resta continuar em frente. Chegando aqui, também não dá. O único jeito é descer. Chegando nesse ponto, aparecem 2 sulcos. Vamos testar. O de cima não dá para passar. E o de baixo também não libera a peça. Muita gente chega aqui e acha que não tem mais saída. Então, o que fazer? É aí que entra o pensamento criativo. A solução é girar a peça C meia volta. Aí ela consegue ultrapassar os 2 sulcos e sair pelo terceiro. Continuamos subindo e depois de passar por aqui, finalmente chegamos à saída.
Mas ela trava, nem sobe nem desce. E agora? É simples, basta inclinar levemente a peça C e pronto, ela se solta. Querido amigo, você conhece outro jeito de resolver esse desafio? De Yanqing, há uma lenda que diz que antigamente Cao Cao, para tentar desvendar 3 peças de ferro que estavam presas umas às outras, ficou matutando por 3 dias e 3 noites, mas não conseguiu ter sucesso. Se a gente não usar a cabeça e apenas puxar de qualquer jeito, isso é puro desperdício de esforço. Isso porque essas 3 peças de ferro se limitam e se prendem mutuamente. Não importa qual delas você tente puxar, nenhuma vai se soltar. Então vamos observar com atenção cada parte da estrutura do cadeado de Yanqing. Dá para notar que a peça de ferro do meio tem uma fenda e outra peça tem um entalhe. Muita gente logo pensa, será que a chave para destravar esse cadeado está justamente em aproveitar essa fenda e esse entalhe? Se você também pensou nisso, parabéns, você é muito esperto. De fato, o ponto de partida está aí, mas o verdadeiro desafio é como manobrar as peças de forma inteligente para que passem pela fenda e pelo entalhe. Isso exige que a gente use bastante a imaginação espacial. Então, o que tal mexer essa sua mãozinha de fazer dinheiro e me deixar um like gratuito? Isso é o maior incentivo que você pode me dar, certo? Agora vou revelar a forma correta de resolver. Primeiro passo, coloque a peça do meio na posição mais à direita e para cima. Se nesse momento travar e não alinhar, não se preocupe, é só empurrar para frente a peça que está na vertical e ela vai se soltar suavemente pelo entalhe. Agora, você pode achar que já está prestes a vencer, mas não subestime a inteligência dos antigos. Não adianta puxar para a esquerda nem para a direita, a barra comprida não dá sinal de que vai sair. E aí? O que fazer? A dica é mover a peça do meio junto com a barra comprida para o alto, até a parte saliente. Então, com a mão direita, segure a peça com a fenda e com a esquerda, segure a peça retangular. Levante levemente para cima e pronto! A primeira peça está livre. Por fim, gire a peça restante 180 graus no sentido anti-horário até o entalhe para que ela passe por ali. Assim, as 3 peças de ferro ficam totalmente separadas. E aí, que tal uma salva de palmas para a genialidade dos antigos? Isto se chama jogo de Kongming. O objetivo é chegar ao final deixando apenas uma única peça, que deve ficar exatamente no centro do tabuleiro. Agora, vou tentar jogá-lo usando o menor número de movimentos possível. A cada jogada, podemos remover a peça que foi saltada por outra. Cada passo exige calma e reflexão. É preciso pensar e repensar para manter o jogo vivo. Pouquíssimas pessoas conseguem terminar com apenas uma peça no centro. Alguns encerram com 6 ou 7 peças restantes, outros com 3 ou 4. Esse é o fascínio do jogo solitário. Você precisa planejar cada jogada com cuidado e avaliar suas opções com inteligência. Um jogo aparentemente simples, mas que reflete muitos ensinamentos da vida. A vida é como um jogo de tabuleiro, cheia de mudanças. Um único erro pode comprometer tudo. Cada movimento deve ser feito com extrema atenção. Junto com o Huarong Dao e o Cubo Mágico, ele é considerado um dos 3 grandes mistérios do mundo dos jogos de raciocínio. Parece simples, mas é extremamente desafiador, desenvolvendo paciência, pensamento lógico e também pensamento reverso. A vida é como um jogo. Siga em frente e valorize cada passo. Este é um enigma clássico de espaços topológicos que desafia mentes há séculos. Dizem que foi criado por Cao Cao para avaliar a inteligência de seus filhos. Mas a grande questão é, como retirar este anel tão rapidamente? Se tentarmos puxá-lo direto para baixo, a corda é curta demais e impede o movimento. Descer não funciona. Subir permite que o anel contorne o bastão e chegue ao outro lado, mas ele continua preso, sem avanço aparente. A solução parece impossível à primeira vista, especialmente quando o anel forma um nó no topo. Muitos pensam que cortar a corda seria o único caminho, mas isso arruinaria a essência do enigma. Quem poderia imaginar que um simples bastão, uma corda e um anel pudessem criar um desafio tão engenhoso? Muitos desistem e acreditam que não há resposta. Mas o segredo existe para quem é paciente e sabe observar os detalhes. O truque está em elevar o anel novamente
até o ponto onde ele forma o nó. Em seguida, giramos levemente para o lado certo. Com firmeza, usamos os polegares para afastar a corda e criar espaço. E assim, com o movimento correto, o anel é removido com facilidade. Agora me diga, você conseguiu desvendar a lógica antes da explicação? Quer mais enigmas assim? Curta este vídeo, deixe um comentário sobre o que achou, compartilhe com quem adora desafios e não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos intrigantes. Como colocar esses 6 dentes de alho dentro dessa casca de alho? Se não pensar bem e apenas tentar colocá-los diretamente, parece que qualquer pedaço se encaixa, mas no final, ao tentar fechar a cabeça de alho, você percebe que não dá certo. Ao tirar os dentes de alho e tentar colocá-los novamente, esse brinquedo, que parece simples, na verdade é muito desafiador. Quase ninguém consegue encaixar tudo corretamente na primeira tentativa. Então, o que fazer? É aqui que entra a capacidade de observação das crianças. Esses 6 dentes de alho podem parecer iguais, mas na verdade cada um tem diferenças sutis no formato. Podemos usar o pensamento reverso. Primeiro, encaixe os dentes de alho na casca corretamente, observando que cada cavidade deve corresponder ao formato exato de um dente. Embora sejam apenas 6 pedaços, as combinações erradas são muitas, passando de centenas. Encontre as posições corretas uma a uma e depois organize os dentes na ordem certa para colocá-los de volta. Dos 3 aos 12 anos é o período de ouro para o desenvolvimento intelectual das crianças. Se essa fase passar, o desenvolvimento pode se tornar irreversível. Por isso, os pais podem incentivá-las a brincar com mais brinquedos educativos. Viu só? Assim é possível montar corretamente. Este é o Labirinto Trava 28, um enigma milenar que ninguém conseguiu resolver completamente. O desafio é simples na teoria. Mover o anel do círculo traseiro para o dianteiro, seguindo o caminho da barra central e removê-lo ao final. Mas cuidado, um único passo errado pode te prender por muito tempo. A lenda diz que Zhuge Liang, na Era dos 3 Reinos, criou esse desafio para testar a inteligência de seu filho. Parece fácil, pois saiba que a maioria das pessoas não passa das primeiras tentativas, e algumas até recorrem a ferramentas para tentar resolver. Hoje, com tantas crianças viciadas em telas, esse tipo de jogo é perfeito para estimular o raciocínio e a paciência. Além de divertido, ele ajuda a criar bons hábitos, como o pensamento lógico e a solução de problemas. Gostou? Experimente e veja se consegue superar este desafio. Clique no link na bio do nosso perfil para obter um conjunto para seu filho. Você consegue resolver um dos desafios mais intrigantes do mundo em menos de 5 segundos? Dizem que apenas os 5% mais inteligentes conseguem. O objetivo é simples: separar 2 corações entrelaçados. Mas cuidado, tentar puxar diretamente não vai funcionar. O segredo? Alinhe os vãos dos 2 corações. Use o princípio do deslocamento espacial e voilá! Eles se separam como mágica. Será que você está entre os 5% que conseguem resolver isso? Mostre pra gente nos comentários. Um professor de Harvard desafiou seus alunos no exame final com uma questão inusitada: como separar 2 ganchos em forma de I sem usar força bruta? Dos mais de 80 alunos, apenas 2 conseguiram solucionar o enigma. A maioria tentou puxar diretamente pelas aberturas, mas não importa o ângulo, eles não se separavam. Dizem que quem resolve esse tipo de problema possui um QI acima da média. Agora vou demonstrar o método correto. Primeiro, seguramos os 2 ganchos assim. A mão esquerda permanece imóvel, enquanto a mão direita faz um movimento para cima. Depois, giramos um pouco. Esse detalhe é crucial. Em seguida, o gancho da mão direita desliza ao longo da trajetória ao redor do gancho da mão esquerda. E pronto. Os 2 estão separados. Se tivesse sido você no lugar deles, conseguiria resolver? Compartilhe este desafio com alguém e descubra quem seria capaz de desvendar esse enigma. Durante a dinastia Qing,
o imperador Qianlong encomendou um desafio especial para testar a habilidade e a paciência de seus cortesãos. Ele solicitou a um renomado artesão Ming que fabricasse uma gaiola contendo uma bola cheia de espinhos. Após 49 dias de trabalho, o artesão finalizou a peça, que passou a ser conhecida como Tirando da Gaiola. O objetivo do desafio era retirar a bola de espinhos da gaiola sem danificar nenhum dos componentes. A maioria das pessoas tentava puxar a bola de espinhos pelas frestas da gaiola, mas falhava, pois os espinhos eram muito longos e numerosos. Alguns tentavam retirá-la pela abertura superior ou pela inferior, mas o espaço era estreito demais. Diante da dificuldade, muitos achavam que o desafio não tinha solução. Então, o imperador Qianlong pegou o objeto em mãos e disse: "Observem com atenção." Ele mostrou que nem todas as fendas entre as barras tinham a mesma largura. Usando o polegar, ele mediu as aberturas e encontrou uma fenda um pouco mais larga do que as outras. Em seguida, moveu a bola de espinhos até essa área e explicou que não bastava puxar a bola diretamente. Era necessário girá-la enquanto a puxava, permitindo que os espinhos contornassem as barras da gaiola. Com paciência e movimentos cuidadosos, ele conseguiu retirar a bola facilmente, provando que o enigma podia ser resolvido com habilidade e calma. Clique no link na bio do nosso perfil para obter um conjunto para seu filho. Essa é uma charada mental famosa, atribuída a Zhuge Liang, que teria sido criada para Cao Cao. Chama-se Resgate do Anel de Ouro. O desafio? Remover um anel preso em uma corda de couro, mas sem poder deslizar o anel ou soltar a corda dos pinos que o seguram firmemente nas extremidades. Não há qualquer abertura no anel, e a corda de couro é contínua, então simplesmente puxá-lo para os lados não resolve. O anel pode deslizar para a direita, mas não sai pela base que é fixa. Se tentarmos dar uma volta completa, o anel apenas retorna ao ponto inicial. Além disso, a corda de couro não pode ser retirada de nenhum dos pinos, o que torna o enigma ainda mais desafiador e leva muitos a considerarem o problema impossível de resolver. No entanto, vamos transformar o impossível em possível. Observe com atenção. Primeiramente, segure a corda de couro pela parte traseira com o indicador da mão direita e puxe-a para a frente. Em seguida, segure a outra ponta da corda com a mão direita e faça o mesmo. Mantendo a mão esquerda parada, use a mão direita para enrolar a corda pela parte superior do pino esquerdo. Depois, com o indicador direito, pegue a outra extremidade da corda e também passe-a sobre o pino esquerdo. Após esses passos, chegamos ao momento mágico. Solte a mão esquerda e, para surpresa de todos, o anel de ouro se soltará como num passe de mágica. E aí, pronto para aplaudir? Chamado de um dos 3 brinquedos mais enigmáticos, o Jin Chan Tuoxiao, também conhecido como Cadeado Ferradura, era supostamente o brinquedo favorito de Liu Bowen e Zhuge Liang. O objetivo do jogo é encontrar uma maneira de remover o anel de ferro central. Seu design engenhoso e solução surpreendente fascinaram muitas pessoas ao longo dos anos e dizem que, na época, menos de 8 pessoas em todo o país conseguiam resolvê-lo. Vamos descobrir o mistério por trás dele. Se tentarmos tirar o anel pelas extremidades, é claro que não será possível, pois ele é pequeno demais para passar. O elo central também está preso, então esse caminho está bloqueado. Consegue pensar em outra maneira? A maioria das pessoas, 96%, acaba desistindo, achando que é impossível remover o anel. Agora, vou demonstrar a solução correta. Primeiro, segure uma ferradura com cada mão. Em seguida, o movimento essencial é colocar o anel no meio da corrente. Depois, torça a ferradura da mão esquerda para cima e a da mão direita para baixo. Neste ponto, o anel ficará preso. Em seguida, junte as 2 ferraduras ao centro. Isso permitirá que o anel, usando o princípio do deslocamento espacial, deslize para baixo automaticamente. Neste momento, você pode retirar o anel facilmente para cima. Uma pessoa inteligente percebe num instante como retirar esse anel, enquanto alguém de mente fechada talvez não consiga resolver nem em 3 ou 5 dias.
Esse é um clássico enigma da topologia, passado de geração em geração. E são poucos os que conseguem resolver de primeira. A corda é curta, então ao empurrar o anel para baixo, ele é bloqueado pela vara de madeira. E se tentar puxá-lo para cima, a corda se forma em um nó e prende o anel com firmeza. Observando bem a estrutura geral, parece que a única solução seria cortar a corda, mas se fizermos isso, o enigma perde o sentido. Como resolver, então? Preste bem atenção e não pisque. Faça o anel girar levemente para trás até chegar ao outro lado da madeira. A próxima etapa é fundamental. Segure o anel pelo centro da corda e puxe-o para frente. Pronto, conseguiu tirar o anel. Esse jogo se chama Jogo de uma Pessoa. A sua regra é deixar apenas uma peça no tabuleiro e garantir que essa peça fique no centro. Agora, vou mostrar para vocês como jogar com o menor número de passos. A cada movimento, podemos remover a peça sobre a qual pulamos. Vamos ver se conseguimos nos acalmar e pensar sobre como vencer este jogo, deixando apenas uma peça no centro. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Algumas terminam com 7 ou 8 peças, enquanto outras ficam com 2 ou 3. Esse é o mistério do jogo de uma pessoa. Você precisa planejar cuidadosamente e considerar cada movimento. É um jogo simples, mas reflete muitos princípios da vida. A vida é como um jogo de xadrez, cheia de mudanças e possibilidades. Um erro pode arruinar tudo, independentemente de quanta vantagem você tenha. Um deslize, leve ou grave, pode trazer grandes desvantagens. Planeje bem para alcançar o sucesso no futuro. Como retirar o triângulo sem soltar o som do elástico? Se você não usar a mente para pensar, apenas tentar puxar o triângulo nas colunas de pregos dos dois lados, será totalmente em vão. Observe cuidadosamente que o triângulo não tem nenhum espaço vazio. Ele está firmemente preso e conectado ao bloco de madeira. A parte inferior do bloco de madeira também não tem nenhuma peça móvel. O elástico mantém o bloco de madeira no lugar, formando um espaço fechado que prende o triângulo. Agora, você tem alguma boa ideia? Neste momento, algumas pessoas podem pensar em usar força bruta para resolver. Se você fizer isso, o brinquedo perderá todo o seu significado. Agora, preste atenção. Primeiro, coloque o triângulo no meio do elástico. Com a mão esquerda, segure a corda atrás e puxe para a frente. Com a mão direita, pegue a corda da frente e dê uma volta na coluna de pregos à esquerda. Aqui vem o passo crucial. Com a mão direita, puxe novamente a corda de trás e dê mais uma volta na coluna de pregos à esquerda. Agora é o momento de testemunhar o milagre. Com a mão direita, segure o triângulo, enquanto com a mão esquerda, solte a corda. O triângulo milagrosamente se soltará do elástico e será retirado com sucesso. E o elástico não sofrerá nenhuma alteração. Aplausos, por favor. Siga, comente e compartilhe, porque a integração do chat ajuda muito. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam com o algoritmo aparecendo, mas eu não estou brincando, pessoal. Dá uma paradinha agora e clica no joinha. Deus abençoe a todos. É inacreditável. Pessoas inteligentes conseguem tirar essa corda só de olhar por 5 segundos, enquanto quem tem um pensamento menos ágil talvez não consiga nem em 3 ou 5 anos. Dizem que essa foi uma das mais clássicas questões de teste mental que o Cao Cao deu ao Zhang Fei. Zhang Fei passou dias e noites, exatamente 22 dias, tentando resolver, mas não conseguiu tirar a corda. Então, foi até o Pang Tong. Pang Tong ficou com a corda por um bom tempo e comentou que, até hoje, poucas pessoas conseguem resolver esse enigma. Para realmente tirar essa corda, parece que só cortando-a, mas, se a corda for cortada, o enigma perde o sentido. Então, como tirá-la? Zhang Fei, olhe com atenção. Para tirar essa corda, se você puxá-la diretamente para a direita, ela será bloqueada pelo pilar e não sairá. Se puxá-la para a esquerda, será bloqueada pelo segundo pilar. Então, o que fazer? Pang Tong ficou admirado com a sabedoria dos antigos, que criaram uma estrutura tão simples, mas ao mesmo tempo difícil de resolver, desafiando até mesmo as mentes mais espertas. De repente, um pensamento surgiu, e Pang Tong teve uma inspiração para resolver o enigma. Zhang Fei, veja bem o meu processo. É complicado. Primeiro, você precisa passar a corda sobre todos os anéis, levantando-a pelo anel número 1 e passando-a pela frente. Depois,
passe a corda por baixo do anel número 3 e coloque-a por cima do anel número 4. Agora volte para o meio e continue passando a corda pelo anel número 4. Então vá até o anel número 3 por baixo, levantando a corda para passar novamente pelos anéis 3 e 4. Dessa forma, chegue até a base do anel número 2 e passe a corda por baixo do anel número 3, voltando para a frente. Repita os passos anteriores, e agora você está na base do anel 3. Por fim, passe pelo anel número 4 e pronto, você consegue tirar a corda. Depois que Zhang Fei viu Pang Tong retirar a corda com sucesso, ele aplaudiu entusiasmado. Em seguida, Zhang Fei perguntou como colocar a corda de volta. Você sabe como tirar essa barra de metal longa? Este é um desafio de treino mental derivado do antigo quebra-cabeça dos 9 anéis. Muitos podem pensar que a barra precisa ser puxada para fora dos anéis, mas, na verdade, se você tentar puxá-la, será bloqueada por um pequeno anel na extremidade da barra. Então não funciona. Ao observar cuidadosamente, você perceberá que as 4 hastes de ferro e os anéis estão entrelaçados, formando uma estrutura fechada. Se o pensamento não for flexível o suficiente, talvez em 10 dias ou até meio mês ainda não se consiga encontrar a solução. Este enigma testa muito a habilidade de raciocínio lógico das crianças, pois embora todos saibam que a barra precisa passar pelos anéis para ser removida, ninguém consegue encontrar a maneira de fazer isso. Essa técnica tem desafiado muitas pessoas inteligentes, mas crianças com pensamento ágil conseguem encontrar um padrão usando o raciocínio reverso e resolver esse enigma. Aposto que você está curioso para saber como eu removo a barra. Vou revelar isso para você agora. Preste atenção. Primeiro, passe a barra pelo primeiro anel na parte inferior. Depois, mova-a lentamente para cima, deixando o espaço no meio da barra passar por todas as hastes de ferro e anéis. A seguir, vem o passo crucial. Passe a barra pelo centro do anel superior e depois retire-a pela extremidade da haste de ferro. Agora a barra está no terceiro ponto da haste de ferro. Neste momento, continue passando a barra pelo centro do terceiro e quarto anéis e, em seguida, mais uma vez, contorne a extremidade da haste superior. Depois de contornar, novamente incline a barra para passar pelas hastes de ferro e pelos anéis, retornando à segunda camada da haste. Agora você está mais próximo do sucesso. Novamente, incline a barra para passar pelo anel à direita, depois passe pelo terceiro anel e, assim, encaixe-a na haste e no anel superior. Agora é só repetir os passos. Não se engane achando que parece complicado. Na verdade, basta memorizar o padrão e deixar o tempo fazer o resto. Agora está a um passo do sucesso. Basta passar a barra pelo anel e contornar a haste. E pronto, a barra foi retirada com sucesso. Palmas! Este brinquedo divertido chama-se freio no precipício. O objetivo é remover a corda branca presa pelo pequeno cavalo. Normalmente, ao começar a jogar, as pessoas tentam puxar a corda branca sem pensar muito, mas logo percebem que a bolinha vermelha é grande demais para passar pelos obstáculos. Então tentam outra direção, puxando a corda para cima, mas o design engenhoso do brinquedo faz com que o anel de ferro se torne outra barreira difícil de ultrapassar. Observando mais de perto a estrutura, percebe-se que a corda branca está presa em uma pequena fenda na parte traseira, parecendo impossível de soltar. Então, como resolver esse enigma? É preciso quebrar o pensamento convencional e aplicar os princípios mágicos da topologia da matemática. Abaixo estão os passos para resolver. Primeiro, segure firmemente a metade frontal da corda branca com a mão esquerda, para que ela fique rente ao corpo do cavalo. Em seguida, passe a corda pelo anel de ferro superior. Depois de passar pelo anel, use o espaço da corda para contornar cuidadosamente a cabeça do cavalo. Após contornar, puxe a corda para baixo com a mão esquerda para apertá-la. Dessa forma, o nó vai se prender corretamente no pilar central. Esse próximo passo é crucial. Com a mão direita, levante suavemente a corda pelo centro do anel e depois, com a mão esquerda, puxe o nó para esticá-lo um pouco e contorne novamente a cabeça do cavalo. Após isso, ajuste a posição do nó para que ele fique abaixo do anel e puxe a corda para apertá-la. Em seguida,
passe a corda pelo anel mais uma vez e contorne novamente a cabeça do cavalo. Por fim, basta puxar suavemente e a corda branca se soltará dos 2 anéis, como se domasse o cavalo para sair do enigma. Palmas para essa conquista. Uma pessoa sábia só precisa de um olhar para saber como remover o anel que está preso no meio da corda. Este é um enigma clássico e representativo do espaço topológico. Conta-se que Luban, para testar a agilidade de pensamento de seu filho de 8 anos, criou esse desafio em 3 dias e 3 noites. A maioria das pessoas, ao tentar pela primeira vez, facilmente cai em uma armadilha. Se puxarem o anel diretamente para fora, as esferas de madeira nas pontas da corda serão bloqueadas pelo furo do pilar, que é pequeno demais para deixá-las passar. Ao analisar cuidadosamente a estrutura, é possível ver que a corda e os 3 pilares estão entrelaçados, formando um espaço fechado que prende o anel. O anel em si não tem nenhuma abertura. Pessoas que não conseguem resolver o enigma podem até considerar usar uma tesoura ou queimá-lo como solução rápida. No entanto, as crianças que brincam com esses brinquedos de lógica clássicos geralmente encontram uma maneira criativa de resolver o problema, quebrando os limites do pensamento comum e encontrando novas alternativas. Isso mesmo. Tudo começa nos 3 pequenos furos do pilar. Agora, observe atentamente meus movimentos. Primeiro, encontre o nó na corda que está à direita do pilar central e puxe uma certa extensão, formando uma única linha que passa pelo furo inferior. Depois que passar, pegue a esfera de madeira e a insira pelo centro do nó de cima para baixo. Aqui, preste muita atenção à direção. Qualquer erro e a corda ficará ainda mais embaraçada. Recolha o nó e contorne o pilar central. Agora, o nó está acima do pilar central. Arrume a corda e passe-a pelo furo do outro pilar. Depois de passar, insira a esfera de madeira de baixo para cima pelo nó e recoloque a corda. Por fim, puxe as esferas ao mesmo tempo. Veja, a corda está lentamente saindo pela base do pilar central. Ao soltar completamente a corda do pilar central, o anel pode ser retirado com sucesso. Vamos aplaudir a engenhosidade dos antigos. Siga, comente e compartilhe, porque a integração do chat ajuda muito. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam com o algoritmo aparecendo, mas eu não estou brincando, pessoal. Dá uma paradinha agora e clica no joinha. Deus abençoe a todos. Clique no link na bio do nosso perfil para obter um conjunto para seu filho. Eu realmente não esperava. Um brinquedo para crianças de 5 anos conseguiu me deixar com dor de cabeça. Este é um desafio de treinamento mental, criado por diversos professores da Universidade de Tsinghua, especialmente para crianças menores de 15 anos. Foi batizado de Anel Circular Triplo. O objetivo é separar esses 3 anéis de metal. Quem vê pela primeira vez acha impossível separá-los, pois os 3 estão interligados. Se você não pensar bem, seja puxando os anéis para baixo ou para cima, sempre será impedido, sem nenhuma chance de soltar diretamente. Parece simples, mas é projetado de forma muito engenhosa. De qualquer ângulo, é difícil de resolver. Neste ponto, 9% das pessoas optam por desistir. Então, como separar? Na verdade, o segredo para o sucesso geralmente depende do pensamento único das crianças e de sua rica imaginação espacial. Crianças que jogam frequentemente com esses brinquedos de raciocínio são mais rápidas em ativar o pensamento inverso quando encontram dificuldades. Vamos lá. Segure os anéis de metal com as 2 mãos, mantenha o anel da mão esquerda imóvel e mova o da mão direita levemente para a posição vertical abaixo. Em seguida, puxe o anel em forma de V com a mão direita e, de forma astuta, aproveite o espaço. Assim, os 3 anéis se separam. Existem mais 23 modelos nesta coleção de brinquedos de quebra-cabeça. Um fã disse que se você inverter o 1 e o 24, será que eles ainda podem ser restaurados? Bem, hoje eu vou tentar. Precisamos colocar o 1 de volta no lugar correto.
Vamos primeiro mover o 1 para frente. 1, 2, 3, 4. A quinta fileira está restaurada. A segunda fileira começa com o 6, depois vem o 7, 8, 9, 10. Precisamos levar o 10 para a posição do 14º. Aqui as crianças precisam pensar, pois o 10 não pode ser movido diretamente. Isso exercita o pensamento lógico e a concentração. Nesse momento, podemos usar a estratégia de trocar de lugar. Trazemos o 8 para baixo, movemos o 10 para cima e depois trocamos eles novamente. A segunda fileira está restaurada. Na terceira fileira começamos com o 11, depois o 12, 13. Aqui, o 14 precisa subir, certo? Mas está bloqueado pelo 18. Movê-lo diretamente também não funciona. O que podemos fazer? Podemos usar a técnica de ordenar. Colocamos o 14 e o 15 juntos em fila, assim eles sobem e voltam para casa. A terceira fileira está restaurada. Agora, a segunda fileira, 16, 17, 18, 19, só falta o 20. Vamos movê-lo para cima. Pronto, a segunda fileira também está boa. Agora só falta a última fileira. Os números aqui já estão todos embaralhados. Precisamos restaurar a última fileira, o que é a parte mais difícil, pois só temos um espaço livre para mover. Podemos usar a terceira fileira para ajudar. Primeiro, movemos um número para trás. Quando chegarmos ao ponto certo, paramos e organizamos. 21, 22, depois 23 e 24. Depois de organizar tudo, movemos a fila inteira de volta. Assim, finalizamos o quebra-cabeça de 24 peças. Siga, comente e compartilhe, porque a integração do chat ajuda muito. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam com o algoritmo aparecendo, mas eu não estou brincando, pessoal. Dá uma paradinha agora e clica no joinha. Deus abençoe a todos. Clique no link na bio do nosso perfil para obter um conjunto para seu filho. Pessoas inteligentes só precisam de 3 segundos para saber como remover este anel de madeira. Já quem não consegue entender, pode levar 3 horas e ainda não conseguir. Dizem que este é um enigma clássico usado antigamente para testar o QI das crianças. O pensamento comum nos leva a tentar primeiro mover o anel de madeira ao longo da corda, mas ao chegar no final, ele é impedido pelo bloco de madeira na corda. O mesmo acontece do outro lado. Ao observar com atenção, percebe-se que o diâmetro do bloco de madeira é apenas um pouco maior, fazendo uma diferença mínima, mas crucial. Observando atentamente, você percebe que os blocos de madeira nas 2 extremidades estão bem presos à corda e que a corda está intacta. A essa altura, a maioria das pessoas desiste, achando que a única solução para remover o anel é cortar a corda. No entanto, se você cortar a corda, o enigma perde seu sentido. Então, como remover o anel de madeira sem danificar nada? Agora vou mostrar a solução correta. Primeiro, pegue um dos blocos de madeira e passe pelo centro do buraco alongado, com a pequena bolinha sendo bloqueada do lado de fora. Note que agora os 2 blocos de madeira estão do mesmo lado. Em seguida, segure a bolinha com a mão direita e o anel de madeira com a esquerda. Levante os 2 ao mesmo tempo. Quando o anel de madeira sair da estaca, ele poderá ser facilmente passado pela pequena bolinha. Neste momento, o anel e o bloco de madeira estarão do mesmo lado. O passo crucial é passar o anel de madeira pelo buraco alongado novamente e, por fim, contornar a pequena bolinha, removendo o anel com sucesso. Esse é o truque maravilhoso desse brinquedo de enigma. Você aprendeu? Aqui está um quebra-cabeça de teste de QI intrigante. A proposta é a seguinte: coloque este cone dentro da caixa. Agora, a questão é: você consegue retirar o cone sem utilizar ferramentas e sem virar a caixa de cabeça para baixo? A princípio, parece uma tarefa fácil. No entanto, ao começar a tentar, você perceberá que o desafio é mais complicado do que aparenta. A superfície do cone é muito escorregadia, o que torna impossível puxá-lo com as mãos. Outra solução poderia ser virar a caixa, mas isso violaria as condições estabelecidas. Existe alguma outra alternativa? Na verdade, há uma solução bastante curiosa para esse enigma. Vou apresentá-la a seguir. Neste caso, você precisa aplicar o princípio de Benoit. Basta pegar a caixa e soprar dentro dela para que o cone possa ser removido com sucesso. Já havia pensado nessa solução? Siga, comente e compartilhe, porque a integração do chat ajuda muito. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam com o algoritmo aparecendo, mas eu não estou brincando, pessoal.
dá uma paradinha agora e clica no joinha. Deus abençoe a todos. Disse que este jogo foi inventado por Zhuge Liang e é chamado de xadrez solitário. A forma de jogar é mover as peças até restar apenas uma no tabuleiro, e essa única peça deve estar exatamente no centro. Agora, vou mostrar a todos como jogar com o menor número de movimentos. A cada vez que movermos uma peça, podemos retirar a peça sobre a qual pulamos. Cada movimento exige que nos acalmemos e pensemos cuidadosamente, raciocinando repetidamente até que o tabuleiro seja resolvido. Poucos conseguem chegar ao final com apenas uma peça, e essa peça exatamente no meio. Algumas pessoas terminam com 6, 7 ou até 8 peças restantes, enquanto outras ficam com 2 ou 3. Esse é o mistério do xadrez solitário. Você precisa planejar estrategicamente e considerar cada movimento. Embora pareça um jogo simples, ele reflete muitos princípios da vida. A vida é como um jogo de xadrez, com infinitas variações. Há um ditado que diz que se você for impetuoso, perderá completamente. Cada passo deve ser tomado com extrema cautela. Diz a lenda que Zhuge Liang criou este jogo enquanto vivia isolado em uma cabana. Ele desenhou esse jogo para ser jogado sozinho. E junto com o cubo mágico e o quebra-cabeça Huarong Dao, é considerado um dos 3 grandes enigmas do mundo dos jogos de raciocínio. Este jogo pode ser jogado por idosos, adultos e crianças. Ele exercita sua paciência, pensamento lógico e capacidade de raciocínio. A vida é como um jogo de xadrez. Siga em frente e valorize o momento. Uma pessoa inteligente precisa de apenas 5 segundos para retirar o anel dourado do meio. Mas alguém com dificuldades de raciocínio pode levar 5 dias e, ainda assim, não conseguir. Dizem que este é um teste de inteligência que Giguzi aplicava ao escolher seus discípulos. A maioria das pessoas, ao tentar pela primeira vez, instintivamente tenta retirar o anel pelas laterais. Mas de qualquer direção que se tente, o anel dourado está firmemente preso. O ponto de conexão central é invulnerável, formando um círculo fechado perfeito. Então, como resolver este enigma? Na verdade, o que está sendo avaliado é o treino de raciocínio cotidiano das crianças. Aquelas que têm contato frequente com jogos de lógica e resistência tendem a ter um pensamento mais flexível, conseguindo lidar com desafios como esse de forma mais ágil. Agora, não pisque e mantenha a mão esquerda firme. Gire levemente o semicírculo direito em 90 graus, empurre suavemente para a frente e depois gire devagar. O anel deslizará naturalmente, permitindo que você o retire facilmente pela abertura. Hoje em dia, muitas crianças ficam agarradas ao celular depois da escola, o que acaba afetando seus estudos. Um casal de pais sábios permitiu que seus filhos jogassem com brinquedos de desafio e solução de anéis, e nós por apenas meio mês. Isso não só melhorou a capacidade de raciocínio e concentração das crianças, como também as afastou do celular. Este conjunto de 24 peças de inteligência não só proporciona diversão, como também faz com que as crianças experimentem a sensação de realização enquanto jogam, estimulando sua curiosidade e desejo de exploração, tornando seu pensamento mais ágil e versátil. Escolha os brinquedos certos, e seu filho colherá os benefícios por toda a vida. Isso é chamado de 3 águias capturam Lu Bu, também conhecido como 3 anéis trancam a pérola de ouro. Dizem que foi inventado por Zhuge Liang para entreter Zhang Fei. Usa-se 3 anéis para prender essa pérola. Agora vou demonstrar como funciona. Pegue esses 2 anéis, o anel de ouro rosé, e passe-o horizontalmente pelo anel de prata, pendurando-o na parte superior. Em seguida, pegue a pérola e coloque-a no buraco. Depois, pegue o anel dourado e coloque-o na parte inferior do anel de prata, sustentando a pérola. A seguir, mova o anel de ouro rosé para que ele passe pelo meio do anel dourado e depois pelo anel de prata, travando-o no encaixe. Dessa forma, a pérola ficará presa. Siga, comente e compartilhe, porque a integração do chat ajuda muito. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam com o algoritmo aparecendo, mas eu não estou brincando, pessoal. Dá uma paradinha agora e clica no joinha. Deus abençoe a todos. Se o seu QI não for 180, eu aconselho que você nem tente mexer com isso. Caso contrário, pode acabar ficando obcecado e perdendo noites de sono. Dizem que esse enigma foi projetado por Cao Cao para o seu filho. A brincadeira é retirar este anel de madeira desta corda. Supostamente o filho de Cao Cao, Cao Pi,
Passou 3 dias e 3 noites tentando resolver e ainda assim não conseguiu. Podemos ver o quanto engenhosa é a sua concepção e o quanto surpreendente é a solução. Se você tentar puxar o anel à força, verá que é impossível. A corda não tem nenhum corte e o anel não tem fendas. Puxar à força não resolve nada. Se você tentar fazer o anel descer pela madeira, a corda não é longa o suficiente e o anel também não sai. Se você tentar virar o anel para cima, ele até se vira, mas mesmo assim não sai. Nesse momento, algumas pessoas tentam puxar o anel para cima, mas se fizer isso, a situação fica ainda mais complicada, pois a corda começa a dar nós. Parece que a única solução seria usar uma tesoura para cortar a corda e retirar o anel, mas assim o enigma perderia o seu propósito. É aqui que precisamos usar a cabeça e encontrar uma solução. Dizem que menos de 6 pessoas no mundo conseguem resolver esse enigma. Agora, vou mostrar a vocês a solução correta. Prestem atenção. Primeiramente, você precisa virar o anel para o outro lado. Mesmo assim, ele não vai sair. Em seguida, observe atentamente. Faça o anel passar pela abertura no meio da corda, mova-o suavemente e depois você poderá deslizar o anel pela madeira. E assim, o enigma é resolvido facilmente. Que tal? Agora podemos aplaudir a sabedoria dos antigos. Clique no link na bio do nosso perfil para obter um conjunto para seu filho. Este é o cadeado de futebol de Luban, que dizem ter sido criado pelos descendentes com base na estrutura do cadeado de Luban. Na época, foi um brinquedo que o imperador Kangxi adorava e não conseguia largar. Como podemos ver, para abri-lo, basta segurar esses 2 blocos de madeira simétricos e puxá-los assim. Veja, ele se desfez completamente. Então, você sabe como montá-lo novamente? Essa pergunta eu também me fiz, mas depois de 3 dias sem comer nem beber, não consegui encontrar uma solução. No final, foi meu sobrinho que está no ensino fundamental, que sem querer conseguiu montá-lo. Agora, uma salva de palmas enquanto eu demonstro corretamente como fazer isso. Primeiro, notamos que esses 6 blocos de madeira são idênticos, algo raro nos cadeados de Luban. E essa é a primeira vez que vejo isso. Vamos pegar um bloco aleatoriamente e, em seguida, unir o segundo bloco assim. Depois, pegamos o terceiro bloco, colocamos aqui e o fixamos bem, deixando de lado, porque se colocar na mesa, ele vai se desfazer. Seguramos assim com as mãos. Depois pegamos o 4º e o 5º bloco, montamos assim, e então, colocamos o 6º bloco aqui. Atenção, a posição das mãos é muito importante neste momento, porque se você não for cuidadoso, todo o progresso será perdido. Agora você notou algo? Vemos que esses 2 conjuntos têm direções opostas, um no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Por fim, encaixamos os 2 assim, e o cadeado de futebol está completo com sucesso. Neste momento, seria justo um aplauso gratuito, não acham? Uma pessoa inteligente vê uma vez e entende, mas alguém cuja mente não consegue abrir-se para a solução, pode brincar por 3 ou 5 anos sem descobrir o significado por trás. Este é o chamado Luban Box, conhecido como um dos 3 grandes mistérios. A forma de jogá-lo é abrir a caixa. Disse que Luban, para testar o aprendizado de seus discípulos, criou casualmente este Luban Box, utilizando 2 pedaços de madeira. Seus discípulos ficaram ocupados durante uma noite inteira e não conseguiram encontrar o segredo do Luban Box. Seu design é tão engenhoso e a solução tão surpreendente que encantou inúmeros estudiosos. Olhando de perto para a estrutura geral deste Luban Box, ele é dividido em 2 partes, superior e inferior, e adota o clássico design de rabo de andorinha, onde os encaixes são perfeitos. Se você não encontrar a chave para abri-lo, não há realmente nada que possa fazer. Então, como abrir o Luban Box? Imagino que todos vocês, ao chegarem a este ponto, estão curiosos para que eu o abra e mostre. Mas, será que podem me dar um pequeno coração de presente como incentivo? Isso seria meu maior estímulo. Preste bem atenção. Se tentarmos abrir à força, estaremos apenas desperdiçando energia. Aqui vou ensinar um truque. Colocamos o lado vermelho virado para baixo, contra a mesa, e batemos 3 vezes com força. Neste momento, uma cena incrível vai acontecer. A caixa se abre dessa forma. Qual é o princípio por trás disso? Olhe com atenção. Nesta parte vermelha, há um pequeno orifício circular, e parece haver uma pequena esfera dentro. Vamos tirá-la e ver. Nesta outra parte também há um orifício circular. Colocamos a bolinha dentro desse orifício,
e ela se encaixa perfeitamente. Como remontar? Primeiro colocamos a bolinha de volta na caixa vermelha, depois encaixamos esta outra parte novamente. Neste ponto, viramos e batemos com força 3 vezes na mesa. Assim, a caixa estará trancada com sucesso novamente. E então, agora que chegaram até aqui, poderiam dar um like para a sabedoria dos antigos? Pessoas com uma mente afiada conseguem ver de relance como separar esses dois pregos fortemente entrelaçados. Já quem tem dificuldade em raciocinar, pode levar de 3 a 5 horas, e ainda assim talvez não descubra o truque. Este é um clássico enigma usado antigamente para testar a inteligência das crianças. Seguindo a lógica normal, você provavelmente pegaria o prego da mão direita e o moveria em direção à fenda à esquerda. No entanto, ao chegar ao final, ele ficaria preso. O prego da mão direita pode girar na fenda, mas não pode ser retirado diretamente. Ao observar com atenção, você perceberá que os dois pregos são idênticos, e cada um tem 3 fendas. As fendas são projetadas para serem um pouco menores que o diâmetro do prego. Muitas crianças, ao chegarem a esse ponto, ficam confusas e desistem. Por outro lado, aquelas que brincam frequentemente com brinquedos desse tipo têm um raciocínio rápido e conseguem pensar de diferentes perspectivas. Elas seguram o prego da mão direita, deixando a cabeça do prego na borda externa, próxima à fenda do prego da mão esquerda. O prego da mão direita é então girado para cima, de modo que as cabeças dos pregos se desencontrem. Em seguida, o prego da mão direita gira ao longo da fenda, e nesse momento você perceberá que o prego da mão esquerda já está na segunda fenda do prego da mão direita. No entanto, um novo problema surge. Na curva, ele não se move mais. Neste ponto, você precisa de paciência e uma boa percepção espacial. Gire o prego da mão direita para que ele caia pela fenda, e o prego da mão direita poderá girar novamente em torno do prego da mão esquerda. O prego já estará na terceira fenda. Agora, use o pensamento reverso. Deslize o prego da mão direita ao longo do outro lado do trilho e extraia a ponta do prego pela fenda. Assim, eles se separam. A pessoa sábia percebe de imediato como remover este anel dourado, enquanto aqueles que não conseguem pensar fora da caixa podem não desvendar seu mistério, mesmo com um dia inteiro. Muitas pessoas, ao pegar o quebra-cabeça, seguem a haste de papel até o anel da lua, mas quando estão prestes a tirá-lo, são bloqueadas pela haste, não importa o quanto forcem. Então, mudam de abordagem, começam pela esquerda, dão uma volta no anel da lua e chegam à direita, mas novamente encontram a haste, que mais uma vez se torna um obstáculo. Ao observar o conjunto, o anel da lua e a haste reta formam um anel espacial e o anel dourado não tem nenhuma abertura? Parece que para retirar o anel dourado será necessário um bom esforço. As crianças com pensamento ágil pensam em utilizar a estrutura do anel da lua para resolver o enigma. Há uma fenda no meio do anel da lua e o anel dourado pode passar pela haste reta e atravessar essa fenda. Você acha que já conseguiu? Não, não, não! Atrás da haste de papel ainda há um pequeno anel bloqueando o caminho. Ha! É realmente cheio de armadilhas. Consegue pensar em outra maneira? O sucesso geralmente depende de quem tem uma forma de pensar única. Como dizem, quem debate compreende, quem compreende resolve, quem resolve vence. Agora veja a solução correta. Pegue o anel dourado e volte até o lado direito do anel da lua. Pare e encaixe o anel dourado no lado direito do anel da lua. Então, suavemente, dê uma volta completa no anel da lua e o anel dourado se soltará na junção dos dois anéis. E então, posso receber alguns aplausos agora? Um exercício clássico de treinamento mental da Universidade de Pequim. Como montar esses blocos de madeira em uma única peça? Antes de começar, todos pegam os blocos e os observam atentamente, comparando repetidamente. Logo se percebe que cada bloco é exatamente igual. No meio de cada bloco, há uma ponta saliente, e nas bordas há várias faces planas. Pegamos 2 blocos e alinhamos as pontas. Você perceberá que suas faces se encaixam perfeitamente. Continuamos com o terceiro bloco, que se ajusta entre os 2 primeiros. Seguindo a mesma lógica, encaixamos os blocos restantes, e ao terminar o 5º bloco, a forma já está visível. Todos provavelmente pensam que estão prestes a terminar, mas ao pegar o último bloco, não importa o que se faça, ele não consegue se encaixar. Se tentarmos forçar, todos os blocos se desmontarão, e todo o trabalho será em vão. Muitas pessoas ficam sem saber o que fazer nesse momento. Geralmente,
o segredo para o sucesso depende de quem tem uma maneira única de pensar e uma rica imaginação espacial. Como dizem, a flexibilidade mental leva à solução. Divida os 6 blocos em 2 grupos de 3. Monte os 3 blocos de acordo com o raciocínio anterior e coloque-os de lado. Depois, monte os outros 3 blocos. Após montar tudo, você terá 2 semiprodutos. Agora, pegue um semiproduto em cada mão, compare-os e verifique se ambos são simétricos. Em seguida, ajuste o ângulo e combine-os. Assim, você terá montado tudo com sucesso. Não há como não elogiar esse design engenhoso. Este é um interessante teste de inteligência de Harvard. O objetivo é colocar este cilindro na base e, sem mover a base ou usar ferramentas, retirar o cilindro de dentro. Se você tentar agarrar a parte saliente do cilindro com as mãos, não importa o quanto se esforce, não conseguirá movê-lo. A parte saliente é muito lisa. A menos que você tenha unhas muito longas, precisará pensar em outra solução. Observando atentamente, a base é formada em uma única peça, sem nenhum mecanismo, e há algum espaço ao redor do cilindro. Pense um pouco, que outra maneira você poderia usar para retirá-lo? Como colocar as 4 serras neste quebra-cabeça? Se você colocar as 2 serras pequenas primeiro e depois as grandes, você vai perceber que a última serra grande não cabe. Tente tirar as serras e colocar primeiro as serras grandes e depois as pequenas, e você verá que a última serra pequena ainda não cabe. Com base na experiência passada, tentamos alinhar os ângulos retos das 2 serras grandes com os cantos do quebra-cabeça. Isso parece economizar espaço, mas descobrimos que as 2 serras pequenas não cabem. Na verdade, isso testa a capacidade de pensamento espacial das crianças. A solução correta é mudar a abordagem e colocar as serras grandes inclinadas, pois isso cria mais espaço. Somente ao abrir mão de uma pequena parte podemos preservar o todo. Podemos ter uma salva de palmas por isso? Siga, comente e compartilhe, porque a integração do chat ajuda muito. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam com o algoritmo aparecendo, mas eu não estou brincando, pessoal. Dá uma paradinha agora e clica no joinha. Deus abençoe a todos. Como colocar este tetraedro dentro desta gaiola? Dizem que isso é uma questão de teste mental da Universidade de Pequim. Alguns amigos podem dizer que é simples. É só colocar lá dentro, não é? Vamos tentar. Colocando de lado, colocando de pé, inclinando. Não importa como mudamos o ângulo. Ele sempre fica preso e não entra. Vamos observar novamente. As 4 laterais da gaiola têm apenas 2 barras. Obviamente, assim também não entra. A base da gaiola também não tem nenhum mecanismo, então isso também não funciona. Como podemos colocá-lo para dentro, então? Na verdade, isso testa a nossa capacidade de observação. Vamos olhar para este lado do triângulo. Ele é o mais longo, e a diagonal do quadrado também é a mais longa. Alinhando este lado do triângulo com a diagonal do quadrado, ao soltarmos, ele entra facilmente. Amigos espertos, vocês conseguem pensar em outras maneiras de fazer isso? Siga, comente e compartilhe, porque a integração do chat ajuda muito. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam com o algoritmo aparecendo, mas eu não estou brincando, pessoal. Dá uma paradinha agora e clica no joinha. Deus abençoe a todos. Pessoas inteligentes conseguem desvendar o segredo de remover o anel central em apenas 5 segundos, enquanto aqueles com pensamento rígido podem levar até 5 horas e ainda assim não conseguir. Dizem que esse é um enigma clássico, usado antigamente para testar a inteligência das crianças. A maioria das pessoas tenta instintivamente puxar o anel para cima. Mas como o diâmetro do anel é muito pequeno, esse esforço é em vão. Se tentarem remover o anel para baixo, ele é bloqueado pelas asas do pássaro. Claramente, tentar às cegas não é a melhor solução. As crianças mais atentas percebem os 2 pequenos círculos. Embora pareçam simples enfeites, na verdade, são a chave para resolver o enigma. Muitas crianças ficam vagando pela trilha por um bom tempo, mas não conseguem encontrar a saída. Isso acontece porque o pensamento convencional limita sua imaginação e capacidade de pensar de forma inversa. Já que não existe uma saída óbvia, por que não criar uma? Quando o anel do pássaro chega à curva, usando o pensamento reverso, vire-o e deslize-o para a base da ranhura. À medida que os 2 pequenos círculos sobem lentamente, um caminho aparece. Agora, basta guiar o anel ao longo desse caminho e o problema será resolvido. Hoje em dia,
Muitas crianças ficam viciadas em aparelhos eletrônicos depois da escola, o que prejudica seu desempenho acadêmico. Um casal de pais que estudou em uma universidade renomada na China conseguiu melhorar significativamente a capacidade de pensamento e concentração do filho ao permitir que ele brincasse por 2 semanas com brinquedos de quebra-cabeça de anéis. Este conjunto de 24 peças de quebra-cabeça não só ajuda as crianças a se afastarem dos celulares, mas também lhes dá uma sensação de conquista enquanto brincam, despertando o desejo de explorar e o interesse por pensar, tornando o raciocínio mais ágil e versátil. Escolher os brinquedos certos pode beneficiar as crianças para a vida toda.你知道如何分开这把扬琴锁吗？有这么一个传说，说是当年曹操为了解开缠绕在一起的3块铁片，苦思冥想了3天3夜，却始终未能成功。倘若我们不动脑，只是盲目的随意拉扯，那纯粹是在做无用功。因为这3块铁片相互制约，彼此牵连，无论尝试去拉动哪一块，都无法将它们分开。那我们就来仔细观察扬琴锁的每一个构造，发现中间的这块铁片上有一个缺口，而另一块铁片上还有一个凹槽。很多人或许就会联想到，解开扬琴锁的关键是不是就在于利用这个缺口和凹槽？如果你也有这样的想法，那真是太聪明了。的确，突破口就在这里，但真正考验我们智慧的是如何巧妙地让铁片从缺口和凹槽中绕出来。这就需要我们充分调动空间想象力。能不能动动你发财的小手，给我点个免费的小赞赞呢？这也是对我最大的鼓励。好了，现在我来揭秘正确的解法。第一步看好了，把中间的这根铁片移动到最右上角的位置。如果此时发现卡住了，对不上，不要慌张，只需把竖着的这根铁片向前一推，它就能从凹槽处顺利脱离出来了。这个时候，你是不是以为马上就要成功了？哈哈哈，那你就太小瞧古人的智慧了。无论是向左拉拽，还是向右拉拽，长条根本没有要取出来的迹象。那要怎么办呢？别急，关键的一步是，把中间的铁片连同长条一起移动到上方凸起的位置。此时，右手捏住带有缺口的铁片，左手拿起长方形铁片，轻轻往上一抬，看，成功取出第一块。
现在，将剩下的这根铁片逆时针旋转180度，来到凹槽处，使其从凹槽处进入。如此一来，3块铁片就完美的分开了。怎么样？可否为古人的智慧来点热烈的掌声呢？我实在心生好奇，锁链上的银环居然能被拿出来。这是一道历史悠久的几何空间难题，源自古代木匠鼻祖鲁班的精心构思，流传至今，知晓它原理的人也是屈指可数。多数人往往试图以蛮力从两侧的弧形环寻找解锁之道，尝试后就会发现银环口径不够大，根本无法逃脱呀。细查之下可以看到，两侧的弧形环跟中间的锁链紧紧地扣在一起，形成了一个无懈可击的闭环，似乎银环根本取不出来。而心思缜密的孩童会注意到，当两个环前后对折后，一个明显的缺口便悄然地出现了。那么这个缺口会是取下银环的关键吗？调整银环的方向，再放入缺口里，可试图往下绕出来时又被牢牢锁住，根本无法前进。如果脑筋转不过弯，明明缺口就在眼前，也拿它没办法，那如何破解呢？关键在于思维的灵活转变以及勤于动手的探索能力。注意看，当银环来到中间的锁链上时，左手的弧形环倾斜45度，右手也一样倾斜45度。此时产生空间错位，银环卡在了锁链的交错处。随着两个弧形环的慢慢靠拢合并，银环会顺势滑落至凹槽内，这便能完美地取出银环。此时应该有掌声。聪明的孩子看一眼便知如何取出这条红绳，脑筋转不过弯的，给他1个小时也想不到。相传是由古代智者精心设计的一款孩童脑力入门训练难题。常人思维往往会本能地拿起红绳从其上方绕过，但当你尝试一圈后，便会意识到红绳只是换了一个支撑点而已，根本出不来。而此时稍微机灵一点的孩子则会把目光投向上方的2个圆孔，那么他们会是红绳拖出的突破口吗？将红绳自下而上的穿过2层圆孔中心，方法看似可行，然而圆孔的内部空间有限，导致尾部的蓝色正方体无法上来。那试图往下拉拽呢，结果非但没有取下红绳，反而使其更加紧密地缠绕在了轨道上。许多孩子在此刻便失去了耐心，有人提出干脆把红绳剪断算了，哈哈哈哈。但这样一来就失去了锻炼孩子思维能力的意义了。其实呢，这离成功已经近在咫尺了。请您看好了，只需将红绳退出上面1层圆孔，退出来后，需要孩子们灵活调动逆向思维，将红绳绕过上方的圆孔。你看，绕过来后便柳暗花明了，红绳成功脱离束缚。此处能否来点掌声呢？